Amém? Nós começaremos uma campanha nova hoje que é Posicionados para Vencer a Resistência. Acho que tem está com essa tela aí. Posicionados para Vencer a Resistência. Porque aproveitei, na verdade que eu já tinha mandado até o tema da nova campanha para eles, quando nasceu no meu coração esse desejo de fazer essa campanha de milagres aqui com o apóstolo Delfino, porque isso aí, querido, é uma realidade, resistência espiritual, para mim, para você, para qualquer pessoa. Eu conversava com uma pessoa esses dias a respeito de Marcos capítulo 9, onde quando Jesus chegou e mandou levar o menino até ele, o demônio jogou o menino no chão e as pessoas acharam que o menino estava morto. Tamanho a fúria do inimigo na vida. Mas na presença de Jesus, diante de Jesus, e Jesus estendeu a mão e aquele garoto levantou e ficou liberto. Mas o inimigo mostrou as garras dele. E vou te falar, quanto mais perto tiver o teu milagre, mais ele vai tentar te resistir. Você está me ouvindo ou não? Por isso que fé tem a ver com durabilidade. E a questão é, querido, que eu não posso sair da minha posição por causa daquilo que o inimigo faz, porque senão estarei seguindo o inimigo. E a pergunta é, eu estou seguindo a Deus ou o inimigo? Eu estou sendo influenciado pelo que o inimigo faz ou pelo que Deus faz? Eu vim conversando agora há pouco com o moço do Uber, e ele passou uma situação difícil. Eu vi ele ouvindo louvor, falei, você conhece Jesus? Eu não vou perder a oportunidade de pregar o evangelho, né? Aí ele falou, conheço, estou meio afastado aí. Mas por que você está desanimado? Ele, aconteceu umas coisas aí. Aconteceu umas coisas. Falei, não foi Deus, né? Porque muitas vezes tem gente que se afasta de Deus porque o diabo consegue colocar na cabeça dele que aquilo quem está fazendo é Deus. E muitas vezes é o diabo, porque um dos nomes que o diabo tem é de enganador. E a pessoa acaba pensando que foi Deus, ela se desanima com quem? Deveria desanimar com o diabo, né? E o diabo bota na cabeça dela que foi Deus e ela se desanima com Deus. Mas por quê? Porque conhece pouco de Bíblia, conhece pouco a Deus. A igreja, às vezes, ela conhece pouco a Deus. Mas por quê? Porque não se dedica para conhecer. Porque conhecimento é resultado de dedicação. Conhecimento é o quê? Dedicação. Cada dia as pessoas vão menos às igrejas. Tem gente que já vai ao culto uma vez por mês só. Tem igreja aí que nem culto vai mais. É a igreja só online, só por telefone. Tem igreja já funcionando assim. As pessoas... E a cada dia o diabo mais coloca na mente das pessoas que as pessoas não precisam de congregação para adorar a Deus, que ela pode adorar a Deus em casa. Só que falta a essência. E aí, na hora que vem o combate, não está pronto, está despreparado, não tem conteúdo e vai perder. Corre para a igreja, verdade, alguém falou isso aí. Aí corre para a igreja. Aí trabalha só na manutenção causativa, em vez de trabalhar na preventiva. Aí está vazio de Deus, não tem fé suficiente para encarar aquele combate, aí perde. Porque o combate é de fé. O combate é de que é o combate? Fé. Porque está escrito lá, prova da vossa fé. É prova de fé. A fé vem não é pelo que ouviu, né? Está bem claro, sim ou não? A fé vem. Então eu tenho fé porque eu ouço. Então é um ato contínuo, que da mesma forma que o inimigo, continuamente combate com a vida das pessoas, principalmente com os crentes, porque os crentes são o único ser na terra que tem capacidade de vencer o diabo, que são os crentes. Vence pela crença. Vence pela crença. Vence pela crença.
Então, se eu estou distante, eu não tenho conteúdo, eu não tenho verdade. E onde não tem verdade, querido, quem prevalece é a mentira. E é só isso. No livro de 2 Coríntios, capítulo de número 10, que é o nosso texto base, verso 3. 2 Coríntios 10, verso 3. Porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza. Destruímos raciocínios facciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiverem completa. Então as nossas armas não são carnais. E ele deixa bem claro que a luta principal é de pensamento, a luta é de mentalidade. E só tem uma forma de vencer esses pensamentos, que são, ele chama de fortalezas. Por que fortalezas? Porque são prisões. Porque na verdade o que o inimigo faz é aprisionar a mentalidade. É aprisionar as pessoas com uma mentalidade. Você já viu que quando a pessoa ela começa a pensar em algo, é difícil ela esquecer aquilo? E muitas vezes é diabólico aquilo. É o inimigo aprisionando a pessoa naquela mentalidade. Porque ele sabe que uma mentalidade pode gerar um hábito. E esse hábito ele pode ser destruidor ou algo que vai construir. Ele sabe disso. Por isso que ele fala aqui sobre a verdade de Deus para destruir as fortalezas. Porque é esse combate. Eu nunca serei aprisionado pela mentalidade das trevas se eu tenho a verdade combatendo as mentalidades das trevas. Então o que falta é verdade. Porque ele destruindo fortalezas. O relacionamento com Deus te dá essa capacidade de você destruir as fortalezas. Porque o inimigo coloca uma mentalidade, Deus coloca uma verdade, que é isso que vai combater. Porque então não tem como combater as forças espirituais da maldade andando na carne. Você está me ouvindo ou não? Porque não é carnal, as armas não são carnais. E quem só dá para combater as forças espirituais da maldade andando no espírito. Por isso que Jesus falou que Deus está em busca de adoradores em espírito e em verdade. Porque se for carnal, vai bater na trave. Combater com o diabo na carnalidade é combater para perder, querido. Por isso que a igreja ela tem o papel de tornar as pessoas cada dia mais espirituais. Cada dia. Mas o lugarzinho para ensinar coisa errada é banco de igreja. Tu vê a pessoa, ela está indo bem, daqui a pouco tu olha, cadê a pessoa? Já está andando de qualquer maneira, mas não estava com tanta força. Não estava. É porque o inimigo ele combate, querido, trazendo fortalezas, mentalidades que aprisionam, mesmo dentro da igreja. Porque eu não tenho um relacionamento íntimo com Deus e também não faço nada para que isso aconteça, eu me conformo com qualquer coisa,
eu me conformo com o que eu estou vivendo, eu vou ficar a minha vida inteira na igreja sendo aprisionado por pensamentos do diabo. Fala, meu Deus, porque essa é a verdade. Porque não é o fato de eu estar na igreja que eu estou livre disso agora, mas o quanto eu me entrego a esse livro, o quanto eu respondo desse livro. Porque a resposta que eu dou a esse livro, eu começo a crescer a respeito de família, a respeito de finanças, no meu posicionamento. Tudo que Deus, porque eu vou ampliando, porque eu vou alargando. Quanto mais eu dou espaço para Deus, mais Deus vai tomando a minha vida. E mais Deus vai aparecendo. Tem algumas pessoas aqui na igreja que eu estou alegre, tenho visto crescer. Tomara, fala, Deus, essa pessoa continue crescendo assim. Meu Deus, continua. Porque eu sei onde vai chegar. Porque o potencial, o nosso potencial é grande demais, sabe, querido? Mas a questão é que as pessoas, elas deixam de dar ouvido ao púlpito para dar ouvido à voz estranha. E se perdem. Porque muitas vezes, por que uma pessoa que está andando tão bem, tão firme na igreja, e de repente tu vê a pessoa esfriar? Quando tu vai olhar, agora eu faço o seguinte, eu deixo a pessoa falar. Fala aí, meu irmão, o que está acontecendo? Eu deixo falar, quando eu vou ver, a pessoa está cheia de mentalidade estranha, cheia de fortalezas, cheia de raciocínio contra a verdade de Deus. Porque, querido, você tenta provar para as pessoas que elas estão erradas, elas não vão aceitar, porque elas já têm raciocínios. Você vê uma coisa, o casal estava lá no Éden, vivendo com Deus. Deus descia lá, conversava com Adão, não sei se conversava com Eva também. Eu sei que no dia do julgamento conversou com Eva também. Vem cá, Eva, agora tu vai dar a luz com dores. Não sei se isso estava projetado para as mulheres, mas Deus falou com Eva. Eu não sei se falou antes, mas eu sei que eles estavam com Deus, vivendo com Deus. Só que eu não sei porque o demo estava lá também, que é a realidade que nós vivemos. E o demo escutou quando Deus falou para eles que eles podiam comer todo o fruto do jardim, só não podia comer aquele fruto. Porque aquilo que o diabo vai te tentar é naquilo que vai te fazer desobedecer a Deus. Porque o apóstolo falou nesse texto que estará cumprida. Você estará pronto para punir desobediência se você for obediente. Você está me ouvindo aqui ou não? Então eu não posso ser obediente ao que eu não sei. Então eu preciso de todas as formas ter um posicionamento, entregar minha vida para Deus, para que Ele venha verdadeiramente governar minhas ações através da palavra dEle. Quem não conhece não tem o que praticar. Por isso que o inimigo ele faz de tudo para tu não vir para culto, sabia, querido? Para não vir para estudo, para tu não fazer nada. Vai na igreja uma vez ou outra, tá bom, bate o cartão, beleza. Não vai para reuniões não participa não. Porque é onde a igreja perde. Porque a arma é espiritual. E só vence essa guerra espiritual quem é espiritual. Porque tem um conflito muito grande de ideias, que ser espiritual, você conhece aí, um monte de coisa aí que estabelece o que é uma pessoa espiritual. Se eu fizesse aqui uma enquete, o que é uma pessoa espiritual aqui, ia sair várias respostas aqui. Aí se eu saísse daqui, fosse lá fora, porque o próprio mundo ele tem uma mentalidade de uma pessoa espiritual, que muitas vezes é roupa, é cabelo e etc. E uma pessoa espiritual é caráter. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Porque Paulo diz, sem essas coisas, querido, eu estou vivendo, porque eu vivo no Espírito, pelo Espírito, que ele falou, já que vivem no Espírito, andem também no Espírito. E quem anda no Espírito tem os frutos do Espírito. Então, você quer avaliar uma pessoa espiritual? Avalie os frutos do Espírito, né?
Porque você não é vigia de pomar. Amém? Vigia de pomar é quem fica tomando conta do fruto dos outros. Pastor, na igreja não tem ninguém assim. Aqui não tem, né? Graças a Deus. Ninguém falou amém. A gente deveria, sabe, querido, se dedicar um pouquinho mais a ter um relacionamento íntimo com Deus, para que a manifestação, porque é aquilo que Deus é, os frutos do Espírito é aquilo que Deus é. Então, se Deus está tendo liberdade na minha vida, num outro texto, o apóstolo Paulo diz assim: numa casa há vaso de barro, vaso de madeira, vaso de bronze, vaso de prata, vaso de ouro, para ser usado. E se alguém for purificar dessas coisas, será vaso de honra, utensílio pronto para ser usado pelo Senhor. Meu irmão, você tem que ser o quê? Ouro. O que você tem? Ouro, que é o melhor. Eu tenho que ser o melhor vaso. Qual o melhor? Qual o vaso que eu tenho que ser? Melhor, vaso de ouro. Não, pastor, eu sou uma madeira. Tem gente que sabe que é crente relaxado, reconhece que é crente relaxado, se conforma que é crente relaxado e parece que gosta que é crente relaxado. Não, eu vou chegar só um barro, só um pau. Querido, é ouro. Amém ou não amém? Ah, mas é só ser vaso para ser usado pelo Senhor. Não, querido, tem que ser vaso de ouro. Se conforma com menos do que isso, não. Porque eu e você cada dia podemos ser melhor. Nós estamos na mão do Senhor, amém? Estamos na mão do olheiro e cada dia podemos ser melhores, querido. Fala, eu posso cada dia ser melhor. É porque é só você olhar para você se você já não melhorou. Só com a sua dedicação se você já não é uma pessoa melhor um pouco. Agora você pode retroceder também, porque é uma questão de decisão. Daqui a pouco você está falando que vai sair da igreja, está falando que vai para outra igreja, está falando que... Aí começa a achar defeito na igreja. Você quer ver quando você está na carne? Quando você começa a achar defeito na igreja. Que quem está no espírito não vê defeito na igreja, ele vê oportunidade. Anota aí, gente no espírito não vê defeito, vê oportunidade. Oportunidade de fazer, oportunidade de melhorar, oportunidade de ajudar. Então eu nunca estarei pronto, querido, para vencer os desafios, se a minha vida eu me conformo de ser uma pessoa normal, na carne, uma pessoa que o desânimo me vence, uma pessoa que a incredulidade me vence, que a dúvida me vence, tudo que vem do diabo me vence. Como é que eu vou vencer desse jeito? Do outro lado haverá sempre resistência, porque a palavra resistir é avançar. A palavra é resistir é avançar. No original, essa palavra resistir ao diabo, ele fugirá de vós, é avançar. Porque só tem como o diabo fugir se ele me enxergar avançando. Porque tem a ver com durabilidade. Porque a fé tem a ver com durabilidade. Tem a ver com quanto tempo dura. A mesma fé hoje, de fé em fé. Fala comigo, de fé. A mesma fé hoje, a mesma fé amanhã, depois da manhã, e depois da manhã, e depois da manhã, e depois da manhã. Pastor, mas aconteceu uns negócios ali que eu fiquei... Aí que é o errado. Porque se eu fico abalado com aquilo que o diabo faz, eu estou dando porta para o diabo continuar fazendo. Você está ouvindo ou não? Pastor, então é o que? Resistência. É avançar. É conquistar o território. É um dia após o outro. É pela fé. Mas eu quero tudo agora. Meu irmão, vamos embora. Nem Jesus conquistou tudo. Jesus falou que o último inimigo a ser vencido é a morte. Ele foi e ainda não venceu a morte. Tem esse inimigo dele ainda. Então, posicionados para vencer a resistência. O título de hoje é Revestidos para a Guerra. Efésios capítulo 6, verso 10. Efésios 6, 10.
revestidos para a guerra. Você está aqui nessa noite, querido? O inimigo vai fazer de tudo para você não vir para essa campanha, amém, querido? Se tiver alguém da sua cela, fala, você perdeu, hein? Convida. Amém ou não amém? Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Fala comigo. Estamos em guerra. Então, se eu estou numa guerra, querido, o texto deixa bem claro que eu preciso estar revestido. E quando você olha para a Bíblia é bem clara que Deus quer te preparar. Fala para o teu irmão, Deus quer te preparar para você e além de você. Deus quer preparar para você e além de você. Tua família, alguém perto de você, uma família. Porque tem uma guerra espiritual. Você sabe disso. Mas tem pessoas que não sabem disso. Raíssa, depois eu me lembro que eu acabei de falar contigo, que eu esqueci, tá? Tem famílias precisando de você, a tua família. Amém, querido? Porque a gente às vezes fica assustado, eu sei que tem pessoas que ficam assustadas. Como é que pode manifestar um demônio dentro da igreja? Onde que ele manifesta? Aonde? Na igreja, quando o fogo pega ele, ou então lá no centro de macumba, quando ele é invocado. Mas na igreja, ele é obrigado. Mas não deveria, né, pastor? O pensamento das pessoas é esse. Mas você imagine lá fora, quantas pessoas estão precisando, querido? De alguém de autoridade. O pessoal lá fora não está precisando de gente despreparada. Que o grande problema é que o mundo está desse jeito, porque a igreja está despreparada. Porque se a igreja estivesse preparada, porque perde tempo para ir para a reunião, fazer coisas que não vai acrescentar em nada. Não vai acrescentar nada lá fora. Não vai colocar conteúdo nenhum. E quando chega lá fora, não tem autoridade. Porque está escrito lá, em meu nome, nova criatura. Porque quem anda com o nome de Jesus é quem é a nova criatura. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome, em meu nome, em meu nome. Que é autoridade. Porque na verdade, querido, Jesus era autoridade e deu essa autoridade à igreja. Mas a igreja precisa estar preparada. A igreja precisa estar preparada. Então falta essa preparação. Ele quer te preparar para você e além de você. Porque as pessoas têm sido subjugadas e estão precisando de ajuda. Ovelha, tem alguém lá fora precisando da tua ajuda. Se você pensar aí agora numa lista, vai aparecer pelo menos uns 5 da tua família que está precisando de ajuda.
Você não sabe como, que hora dessa você vai chegar lá, vai botar o bicho com a patinha para trás e falar, você vai soltar minha família. Só que essa guerra, às vezes, não é só o demônio manifestar, porque está escrito, no meu nome expulsarão. Porque a autoridade é sua, agora você tem usado. Pega o nome da tua família, querido, começa a declarar, demônio, tu vai soltar meu fulano, tu vai soltar ciclano. Começa a declarar, você vai começar a ver o resultado disso aparecer. Porque o diabo vai estar ouvindo a voz de autoridade de alguém. E a ação de Deus virá para aquela pessoa, porque tem um crente de autoridade, Deus responde a oração de crente, querido. Por isso que ele fala, orando em todo tempo, porque se a oração não tivesse resultado, Deus não mandaria você orar. Você está me ouvindo ou não? Pastor, mas eu já desisti. Querido, se a oração não tivesse resultado, Deus não mandaria você orar. Eu estava me lembrando esses dias a respeito de oração. Nós fomos no encontro com Deus, aí a pastora Mary estava no encontro. E eu estava na igreja, de manhã eu tinha um compromisso, e eu fui levar alguma coisa para ela lá no encontro. Aí tinha um casal aqui que era da igreja que tinha brigado naquele dia. Eles tinham brigado. Aí ele me ligou, poxa pastor, não sei o que, eu falei, vem cá cara, eu tenho que dar um pulo lá em Tinguá, vamos comigo. Tem que levar um negócio lá no sítio para a pastora, vamos lá comigo. Aí eu entrei no sítio, ele entrou junto comigo. Só que nós entramos num ambiente de oração, que o encontro é oração contínua, né? Num ambiente de oração. Irmãos, daqui a pouco eu olhei, ele estava quase entrando dentro da árvore. O rapaz tinha brigado com a esposa. Olhei, ele estava manifestado, sem ninguém botar a mão nele. Porque o diabo odeia ambiente de oração. Por isso que ele faz de tudo para que não tenha oração na tua casa, nem você participe de orações na igreja, nem para a igreja tenha as orações. Cuidado, querido, com essa questão de você não orar. Faz da tua casa um ambiente de oração. Quanto maior for o teu combate, mais oração tem que estar na tua casa. Se você tem tempo, ore 2, 3 vezes por dia. Porque a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia, e lá no céu tinha uma guerra lá. Daniel não estava vendo, mas a guerra estava sendo vencida por causa da oração de Daniel. A guerra está sendo vencida por causa da tua oração, querido. A igreja estava orando e Pedro estava sendo solto. Enquanto a igreja orava na casa de João Marcos, o anjo estava abrindo a cela de Pedro e liberando, mas a igreja estava orando. Você está me ouvindo ou não? O inimigo, ele odeia, querido, casa que tem oração. Ele vai fazer de tudo para você não orar, para não ter oração na tua casa, para não ter oração do casal, para não ter oração com os filhos. Você está me ouvindo? Você que tem filho aí? Ele vai fazer de tudo para que não tenha oração na igreja. Esse mês eu entrei na lista dos voluntários lá e vi alguns que não estão vindo orar 18 horas, porque essa oração é para a igreja todinha devia estar aqui, passar o dia todinho orando, se possível fosse. Em setembro agora a gente tem 12 horas de oração, 12 horas por 12 meses de oração, louvor e adoração. Você vai começar às 9 da manhã e terminar às 9 da noite. Oração, oração, oração. Alguns vão estar em jejum aqui, eu não sei quantos vão estar, eu não sei quantos vão ficar, mas nós estaremos aqui durante 12 horas buscando a Deus, porque eu sei o quanto o inimigo odeia isso, porque a igreja fica de pé por causa do posicionamento dos seus membros, por causa do posicionamento da sua liderança. Uma igreja fica de pé, uma família fica de pé por causa do posicionamento de oração de alguém. Porque se faltar oração, falta a presença. Você está me ouvindo ou não? Porque ele disse, armas espirituais. Fala comigo, armas espirituais. Armas espirituais. E oração é arma espiritual, porque a palavra, ela não é física, ela é espiritual. A palavra não é desse mundo. Então, você pode não ver, mas no mundo espiritual, os anjos pegam a tua palavra. Porque a palavra, ela é abraçada por anjos ou por demônios. Por isso que a oração, que você ora a Deus. Amém, querido?
Então anjos pegam a sua oração e o resultado vem porque ela chega até Deus através do mundo espiritual. Isso é sério que eu estou falando contigo. E muitas vezes as pessoas, elas deixam as armas que têm de lado. Porque cansaço, desânimo, porque uma das coisas que o diabo mais usa é falta de resultado. Fala o termo assim, não é porque você não está vendo que Deus não está agindo. Jesus falou para aquela mulher, vai para casa que a tua filha está liberta. O que ela fez? O que ela fez? Foi para casa. O que ela fez? Qualquer outro ficava, não, Senhor, vamos lá em casa. Jesus falou, não, vai para a tua casa, Jesus está liberto. Irmão, ou tu acredita ou não acredita. E quando ela chegou em casa, a filha estava liberta. Porque Jesus falou, o que Jesus falou, Jesus falou. Amém ou não amém? É Jesus que falou, vai para casa que a tua filha está liberta. Ele não precisou lá falar para o demônio, demônio, sai daí. Ela disse, eu deixei a minha filha em casa endemoniada. Jesus falou, vai para casa que a tua filha está liberta. Por causa dessa tua crença, vai para casa que a tua filha está liberta. E ela chegou em casa, a filha estava liberta. Porque eu não preciso ver a ação de Deus, eu preciso crer. Oi, anota aí, eu preciso crer, eu não preciso ver. Porque tem gente que quer ver a ação de Deus, eu preciso crer. Porque eu só vejo o que eu creio. Primeiro eu creio, depois eu vejo. Não é eu vejo, depois eu creio. Me enrolou, pastor. É isso aí, querido. Não andamos pelo que vemos, andamos pelo que cremos. Não andamos pelo que sentimos. Mas eu estou orando por fulano há muito tempo. Continua, meu irmão. Já viu o resultado? Continua. Enxerga o resultado de maneira espiritual, que você continua crendo. Porque está escrito, aquele que vão semeando e gemendo e chorando, voltará carregando os seus frutos. Quero dizer para você, uma hora de você carregar os teus frutos chegará, meu irmão, e você vai aparecer com o resultado na mão. Porque o gigante estava afrontando Israel. Todo mundo estava vendo o gigante. Davi viu Deus. Davi falou para o gigante, hoje mesmo, o Deus dos exércitos a quem tu afrontaste, ele vai arrancar a tua cabeça, e eu vou dar a tua carne às aves dos céus e aos animais da terra. Sabe como é que Davi entrou na cidade? Com a cabeça do gigante na mão. Mas sabe por quê? Porque Davi creu. Porque era impossível um menino da idade dele vencer um cara adulto. Tanto que Saul, sabia de guerra, Saul era guerreiro, sabia de guerra, era chefe de Israel, ele sabia de guerra, ele vinha de guerras, e ele falou, você é menino e ele é homem. Davi falou assim, o mesmo Deus que me livrou da mão do leão e do urso, vai me livrar da mão dele. Porque antes de Davi ver o gigante caído, Davi viu Deus derrubando o gigante. Você está me ouvindo ou não? Pastor, mas como é que é isso? É milagre, é pela fé, porque é certeza, é convicção. Vai que a tua filha está curada. O cara se aproximou de Jesus, mandou falar com Jesus, Senhor, vai lá na minha casa que meu servo está enfermo. Aí quando Jesus estava caminhando, ele falou, não entra na minha casa não, que eu não sou digno de te receber na minha casa, mas manda uma palavra e o meu servo ficará curado. Mas manda uma, porque a palavra de alguém representa aquela pessoa. Jesus falou, nunca vi fé igual a essa em Israel. Vai que teu servo está curado. Ele foi e perguntou, que hora ele ficou curado? Exatamente na hora que Jesus falou. Fala, Jesus falou. Fica com o que Jesus falou, querido, amém ou amém? Não fica com o que você está sentindo, no que você está pensando, no que você está vendo. Fica com o que ele falou, porque o importante é o que ele falou. Ele falou, querido, ele falou, ele é o autor do milagre. Ele falou assim, ele mandou o anjo vir falar para Maria. Maria não tinha como gerar um filho, ela era virgem, querido. E sabia que a forma de gerar um filho era, você sabe como, né? Mas o anjo falou para ela, Maria, tu vai dar à luz a um filho.
você vai dar luz ao filho. Porque haveria algo impossível para Deus? O que Maria falou? Que seja feito a vontade do Senhor. Maria creu. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Olha que palavra. Pronto. Porque Deus, querido, Ele não quer só confortar o teu coração, Ele quer te impulsionar a caminhar pela verdade. Ele quer impulsionar você a caminhar. Ele não vem para cá só para te animar. Tu não vem para cá só para estar animado. Tu vem para cá para encher teu coração de fé, meu irmão. Amém ou não amém? Porque teu combate é diário, então a tua fé tem que ser diária também. Vida com Deus tem que ser diariamente. Porque teu combate é diariamente. Porque pessoas estão subjugadas. A questão é que tem gente na igreja também subjugada. Subjugada por pensamentos, por passado, por N coisas, sabe, querido? Então precisamos estar preparados para enfrentar os desafios diários. Diariamente. Do nada. De repente, acontece algo. Você precisa estar preparado, querido. Preparado em quê, pastor? Não é carnal a luta. A gente precisa ter reserva, realmente. Precisa ter uma reserva disso. Mas eu também preciso ter reserva de conteúdo, de verdade, de estar com a fé em alta, com o coração cheio de verdade, para saber que desafios são diários. A grande questão é que tem muita gente sendo pega distraída. Porque o apóstolo Joel, ele fala que um dos maiores perigos na vida cristã é o sucesso e não a escassez. Porque quando o sucesso chega, as pessoas esquecem da escassez. Porque quando o povo de Israel, Deus foi tirar o povo de Israel do Egito, ele falou para Moisés: Moisés, vai lá e dá cordeiro assado com ervas amargas para ele. Cordeiro assado, fala cordeiro assado com ervas amargas. Cordeiro assado apontava para a nova fase que Deus queria para eles. Cordeiro assado era prazer, e ervas amargas era o passado. Querido, ovelha, nunca esqueça de onde você saiu. Nunca esqueça de onde Deus tirou você. Não esqueça as vitórias que Deus já te deu. Porque não adianta você ser um colecionador de vitórias e a qualquer momento você esquece dessas vitórias. E até corroborando com essa palavra que eu pregaria para você hoje, o rapaz do Uber estava... Eu vim de muito longe com ele e vim conversando, eu fui pregando o evangelho para ele, vim conversando com ele, e ele me contou um fato muito sério, de uma pessoa que caminhava firme na igreja, e essa pessoa, ela ficou, eu conversando com ele, falei que fazia hemodiálise, e ele falou que essa pessoa foi curada, Deus curou ela de fazer hemodiálise. Mas havia uma profecia que se ela tirasse os pés dela, que ela seria levada. E ela automaticamente esqueceu de onde veio e voltou a andar na carne. E sabe o que aconteceu com ela? Morreu, do nada. Foi levado. Porque esqueceu das ervas amargas. Porque quando eu lembro, porque você sabia que o pecado é a dor da santidade? Porque quando eu lembro que existe pecado, eu me posiciono para me santificar. Porque quem não se posiciona, eu tenho que ter medo do pecado? Não, mas também não deve brincar com ele. Você está me ouvindo ou não? Então, quando eu me lembro das ervas amargas, eu vou fazer de tudo para comer cordeiro assado e não voltar a comer ervas amargas. Porque o povo de Israel fazia isso. Deus dava uma bênção a ele e voltava para o deserto. Podia acontecer nada que eles murmuravam. E por isso eles ficaram 40 anos no deserto. Aquela geração todinha morreu. Porque geração de murmurador morre no deserto. Murmurador não entra na terra prometida. Então a avaliação que você temos que fazer, se nós somos murmuradores ou adoradores. Fala comigo, murmurador não entra na terra prometida. Anota aí, querido, murmurador não entra na terra. Pastor, vou vigiar minha boca a partir de hoje.
Se você quer entrar na terra prometida, se você quer ter sinais de Deus na tua vida, se você quer o resultado de Deus na tua vida, vigia a tua boca. O que eu tenho que fazer? O murmurador não conquista a terra prometida. Tem gente que sabe reclamar, mas não sabe orar. É bom de chorar, de reclamar, mas não é bom de orar. Irmão, tem hora que você vai vencer calado. É melhor ficar calado do que explanar, expor aquilo que o diabo está fazendo. Porque Deus sempre vai chamar você para uma intimidade. E quem tem intimidade com Deus não sai falando o que quer, o que acha, o que pensa. Porque a nossa vida tem que demonstrar certeza. Porque se não for assim, eu não estarei preparado para vencer os desafios diários. Porque o diabo não vai cansar. Uma pessoa me perguntou: pastor, isso não vai acabar não? Eu falei: só quando morrer mesmo. Aí me perguntou: não dá para matar o diabo não? Eu falei: ai, quem dera. Já teria assassinado ele há muito tempo. Desgraçado, meu irmão. Miserável. Porque, querido, eu e você, eu quero terminar com essa pergunta: a minha batalha é contra quem? Porque tem gente que não sabe disso. Eu já tive pessoas que saíram daqui da igreja e falaram: pô, o senhor fala o nome de diabo lá no altar? Vou falar? Pastor, não fala esse nome não, que atrai ele. Tem gente que tem essa mentalidade. É crente com essa mentalidade. Eu duvido se não tem crente que passa na esquina e pede licença. Dá licença, seu fulano. Dá licença. Tudo quanto tem cruzilhada que eu passo, eu já passo bicando. Aquele tempo que eu estava uma coisa. Hoje não pode mais, a Torá sabe ele. Pode fazer isso não. Mas o demo eu posso chutar. Já passo na encruzilhada chutando o demo. Não é macumba não, o demo. Porque eu não quero ter aliança nenhuma com ele, nem tenho. Porque se você precisa despertar, querido, às vezes você está olhando para pessoas, e a Bíblia diz que não é contra carne nem sangue que você está lutando, é contra poderes dominadores desse mundo tenebroso. Então a tua batalha é contra o inimigo, porque o diabo trabalha para nos resistir e impedir de usufruir o que foi conquistado na cruz. A proposta dele é trabalhar ali, resistir. É resistir você para que você não avance para conquistar aquilo que foi conquistado na cruz, que agora está contigo, amém? Agora é tua fé, é pela tua fé que você, é pela tua certeza que as coisas de Deus vão se manifestar na tua casa, na tua família, na tua vida. Fala: pela minha fé, as coisas de Deus irão se manifestar na minha casa, amém, amém? No teu trabalho, querido, o teu trabalho é sede do avivamento do Senhor. O teu trabalho, a tua vida, as coisas de Deus, Jesus já conquistou algo para mim e para você, querido. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 1, verso 3, que em Cristo nós fomos abençoados em Cristo Jesus. Você agora entrou em Cristo, e em Cristo você já é abençoado. Em Cristo você já é muito mais do que vencedor. Fala comigo: em Cristo já somos muito mais do que vencedor. Eu já sou, não serei. Pastor, e esse combate aí é para vencer, querido. Esse combate é para provar que eu já sou vencedor, porque eu aceito isso. A promessa de Deus e a profecia de Deus está valendo na minha vida, porque eu não me rendo, eu não me entrego ao que eu passo, eu não me entrego ao que eu vivo, eu não me entrego às ações e intenções do inimigo. Fala: estou pronto
para não me entregar às ações e intenções do inimigo. Porque nós já somos vencedores, querido. Nós somos vencedores. Nós somos vencedores. Então eu sei disso. A minha luta é contra quem? Não é contra seres humanos, que ele disse. É contra os espíritos. Não é contra seres humanos. Não é contra marido, não é contra irmão, não é contra pessoas. É contra seres humanos. E eu já sou muito mais do que vencedor. Eu só preciso manter isso, que é o que Deus já falou. Eu fico com o que Deus falou, não com o que o diabo está querendo me influenciar. Você está me ouvindo? Porque um dos nomes do diabo é opositor. Pastor, sempre haverá oposição? Lê a Bíblia. Você lê a Bíblia? Você lê a Bíblia? Sempre haverá oposição. A questão não é a oposição, é como eu estou. A questão não é a oposição, é como você está. Fica de pé aqui. Como eu estou? Essa é uma pergunta que você temos que fazer diariamente. Já que o combate é diário, temos que perguntar: como eu estou? Nessa noite, querido, como você está? Talvez o seu dia foi mal, talvez o seu corpo está mal, mas e o seu interior, seu coração, a sua fé? Como você está? Porque o inimigo trabalha do lado de fora para paralisar você por dentro. Que a fé vem pelo ouvir. Deus não olha o coração, o exterior, Deus olha o teu interior. Que é da onde vem a tua vitória. Provérbios capítulo 4, verso 23 diz lá: sobre tudo que tu deve guardar, guarda o teu, porque dele procede as saídas da vida. Guarda o teu, guarda o teu, porque dele procede as saídas. Então, como eu estou? Isso faz uma diferença muito grande. Que essa é a avaliação. Como que você está? Primeiro, você já sabe quem você está lutando, sim ou não? Tira a face das pessoas. Olha que ali tem uma pessoa que está subjugada, está precisando da tua ajuda. Agora, como você está? Para ajudar você mesmo nessa noite. Como eu estou? Porque semana que vem eu vou falar para você. Primeiro, ele disse: fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e no seu forte poder. Então é para se fortalecer, não é para enfraquecer. A caminhada não é para mim nem para você se enfraquecer. Se tivesse enfraquecendo, está errado. Eu tenho que estar cada dia mais forte. Agora, o que eu estou fazendo para estar forte? Aí é diferente. Eu estou fazendo algo para estar forte? Ou eu estou fazendo de tudo para me enfraquecer? Você está me ouvindo aqui ou não? Forte, fala forte. É como você está hoje? Pastor, essa palavra está ardendo no meu coração. Que bom. Feche seus olhos. E se você reconhece como você está, chegou a hora de você buscar Deus com mais intensidade. O murmurador não conquista a terra, nem entra na terra. Então sai daqui, participa dessa campanha, que você vai estar posicionado para vencer a resistência. Que você saiu daqui hoje sabendo que haverá resistências. Só que a mesma força que o inimigo bota de lá para cá, você tem que aprender a colocar daqui para lá também. A minha declaração e a tua: estou num combate. E não vai ter facilidade para o inimigo, não. Declara aí, fala: não vai ter. Depender de mim, vai ter facilidade para o inimigo, não. Amém, amém? Que aqui tem resistência, aqui tem crença, aqui tem fé, meu. Aleluia. Estou no combate pela minha família, estou no combate pelo meu trabalho, estou no combate, eu estou no combate. E não haverá facilidade.
tem fé aqui? Estou no combate pela minha saúde e não haverá facilidade, porque eu tenho fé, tenho resistência, tem resistência, tem resistência. Estou no combate pelo meu ministério e não haverá facilidade. Quem vai avançar sou eu. Eu irei avançar no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos que creem. Digam valeu, querido. Beijo. Vai com Deus. Vamos.